correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a 15 dias. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. A inabilitação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. 1. Abertura dos envelopes, contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação. 2. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 3. Abertura dos envelopes, contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 4. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 5. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. 6. Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. Não se admitirá a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso, a de menor preço, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. 2. A de melhor técnica. 3. A de técnica e preço. 4. A de maior lance ou oferta. Nos casos de alienação de bens ou no caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Para a contratação de bens e serviços de informática, a administração, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço, permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e em particular para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. Nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o seguinte procedimento, claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar.
Serão abertos envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para sua execução. 2, uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários, e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. 3, no caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado sucessivamente com os demais proponentes pela ordem de classificação até a consecução de acordo para contratação. 4. As propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. Nas licitações do tipo técnica e preço será adotado, adicionalmente ao inciso 1 do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório. 1. Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento convocatório. 2. A classificação dos proponentes far-se de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório. Serão desclassificadas. 1. As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. 2. Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Para os efeitos do disposto no inciso 2 deste artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores: a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração, ou B, valor orçado pela administração, dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta for inferior a 80% a 80% do menor valor a que se referem as alíneas A e B, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada no caso de convite, a redução desse prazo para 3 dias úteis. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente, de fato superveniente suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo,
três membros, sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá a um ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. O concurso a que se refere o parágrafo 4º do artigo 22 desta lei deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. O regulamento deverá indicar 1. A qualificação exigida dos participantes, 2. As diretrizes e a forma de apresentação do trabalho. 3. As condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%, e após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder, em favor da administração, o valor já recolhido. Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas. Dos contratos, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 1. O objeto e seus elementos característicos. 2. O regime de execução ou a forma de fornecimento. 3. O preço e as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 4. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. 5. O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. 6. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas. 7. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. 8. Os casos de rescisão. 9. O reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta lei. 10. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. 11. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou ainda exigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor. 12. A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos. 13. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo esses ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 2. Seguro-garantia. 3. Fiança bancária. A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente. O limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato. A duração dos contratos regidos por esta lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos aos projetos nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. 2. A prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. 3. Ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da vigência do contrato. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo. 1. Alteração do projeto ou especificações pela administração. 2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. 3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração. 4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei. 5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 6. Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de 1. Modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 2. Rescindi-los unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1 do art. 79 desta lei. 3. Fiscalizar-lhes a execução. 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 5. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços, vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Formalização dos contratos. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão o arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5%, R. 400, 0, do limite estabelecido no art. 23. Inciso 2. A linha A desta lei, feitas em regime de adiantamento. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração
até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais: convite, concurso, leilão, em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista neste artigo a critério da administração e independentemente de seu valor nos casos de compra dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada mediante o pagamento dos emolumentos devidos. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Alterações dos contratos. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. 1. Unilateralmente pela administração. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. 2. Por acordo das partes. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. B. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. C. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. D. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% por seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo 1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. E de execução dos contratos, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento pela administração. Executado o contrato, o seu objeto será recebido. Em se tratando de obras e serviços, provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado. B. Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 90 dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 2. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação. B. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação, a que se refere esse artigo não serem, respectivamente, lavrada ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se ou como realizados, desde que comunicados à administração nos 15 dias anteriores à exaustão dos mesmos. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos: 1. Gêneros perecíveis e alimentação preparada. 2. Serviços profissionais. 3. Obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso 2. A linha A. Desta lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade, inexecução e rescisão dos contratos. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constitui motivo para a rescisão do contrato: 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. 3. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados. 4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. 5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. 6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. 7.
o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do art. 67 desta lei. 9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. 10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. 11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato. 12. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. 13. A supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo 1º do artigo 65 desta lei. 25% quando obras, serviços ou compras, ou 50% quando edifícios ou equipamentos. 14. A suspensão de sua execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, imobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 16. A não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. 17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato N, 2, amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração. 3, judicial, nos termos da legislação, quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a 1. Devolução de garantia, 2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, 3. Pagamento do custo da desmobilização. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. É permitido à administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais, das sanções administrativas e da tutela judicial. Os crimes definidos nesta lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, a perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Considera-se servidor público, para os fins desta lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. Equipara-se a servidor público, para os fins desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle direto ou indireto do poder público. Das sanções administrativas, se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou ainda
quando for o caso, cobrada judicialmente pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 1. Advertência. 2. Multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou penalidades, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Dos crimes e das penas, dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, pena detenção de 3 a 5 anos e multa. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade legal para celebrar contrato com o poder público. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Pena detenção de 2 a 4 anos e multa. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário durante a execução dos contratos celebrados com o poder público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia injustamente das modificações ou prorrogações contratuais. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, pena detenção de 2 a 3 anos e multa. Afastar ou procura afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena detenção de 2 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida. Fraudar, em prejuízo da fazenda pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente. Os preços, 2. Vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada. 3. Entregando uma mercadoria por outra. 4. Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. 5. Tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato, pena detenção de 3 a 6 anos e multa. Admitir a licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a administração. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 99. A pena de multa combinada nos artigos 89 a 98 desta lei,
consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Do processo e do procedimento judicial, os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promover. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. 19. Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 dias para apresentação de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 5, e indicar as demais provas que pretenda produzir. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa, e praticadas as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se sucessivamente o prazo de 5 dias a cada parte para alegações finais. Decorrido esse prazo e conclusos os autos dentro de 24 horas, terá o juiz 10 dias para proferir a sentença. Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 5 dias. Dós